enfim, você vai ficar sem ela, porque o governo vai confiscar isso. Isso é a mensagem do profeta. A igreja será fechada, pastores são perseguidos. E nesse tempo aí, é tempo de expor o sinal. Não é tempo de correr atrás do sinal. É tempo de expor o sinal. Se você tem ele, você vai expor. Agora, se você não tem, não adianta correr atrás. Porque Israel, quando estava no Egito, havia um tempo de fazer com que aquele sinal estivesse no umbral da porta. Mas quando o anjo passou no período da noite, não tinha mais oportunidade de passar esse sangue ali. Quem estivesse com sangue, o anjo passava e não entrava ali. Não havia mortandade dos primogênitos, não havia morte do primogênito. Mas quem não tinha o sinal, esse então estava naquela noite sobre choros e ranger de dentes pela perca do primogênito. Então o que aconteceu lá é um paralelo que vai acontecer no final. Então, quando eu digo da necessidade de estar na igreja, de dizer, não tem um culto lá, eu vou estar lá, porque o profeta diz que é um pecado você ficar na tua casa, com a igreja aberta, você na tua casa, certo? E o que é que eu venho, o que é que você vem fazer na igreja, diz o profeta? Nós viemos verificar com Deus acerca da nossa fé, nós viemos aprender mais, quando preciso ser exortados, amém? Então ele diz aqui nessa mensagem, instrução de Gabriel a Daniel, veja, o propósito de Deus é que possamos conhecer a hora em que estamos vivendo, para podermos estar preparados para as grandes coisas que vêm adiante. Então, o que virá adiante? Tem muita gente que hoje ainda não se deu conta da mensagem e acha que vai ser muito fácil chegar no rapto. Ah, não, eu tenho meu nome escrito lá, e se assenta na cadeira da predestinação. É um perigo muito grande se assentar na cadeira da predestinação. Nós estamos batendo na tecla aqui, ontem falei isso, vou tornar a falar hoje, quantas vezes o Espírito Santo me inspirava a falar. A pessoa que não lê a mensagem é obrigada a crer naquilo que as pessoas dizem. Então é um tempo de enchimento do Espírito Santo, de largar toda a morbidez espiritual, largar todo o embaraço que nos cerca, todo pequeno pecado, toda coisinha que faz com que nós não tenhamos uma intimidade com Deus. Vê o que o profeta Ageu diz ao seu povo: vocês estão estucando a casa de vocês, mas a casa do Senhor vocês estão deixando vazia. Em outras palavras, eles estavam dando mais valor às suas casas, veja, a sua vida ali natural, do que estar na presença de Deus, quando todos nós aprendemos que devemos colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém. Amém. Verdade. Queridos irmãos, pense uma coisa: no tempo da grande tribulação, quem é que vai vencer dentro da grande tribulação? Serão as virgens, né, irmão? Elas vão vencer, porque elas derramarão seu sangue. Mas elas vão vencer com o quê? Elas vão vencer sem o Espírito Santo, porque depois que a noiva for no rapto, o Espírito Santo não estará mais aqui. Repito, o Espírito Santo não estará mais aqui quando, depois que a noiva for raptada. E essas virginés entrarão na grande tribulação e vencerão a besta, mas com derramamento de sangue, sem o Espírito Santo. Agora eu pergunto para a igreja: o que é que nós estamos vencendo com o Espírito Santo? Se nós dizemos, não, eu tenho o Espírito Santo, o que é que nós estamos vencendo hoje? Essa é bem uma coisa que eu falo para vocês: suas casas serão confiscadas. Tem gente que perde a estribeira, perde a espiritualidade,
porque perdeu um objeto, porque perdeu um carro, porque perdeu um negócio. Certo? É mais valor as coisas do mundo do que as coisas de Deus, né? É aquela velha frase, né? Perder e não se perder. Nós estamos prontos para perder, mas não se perder. Tem muita gente que perde e se perde, e às vezes já está perdido, né? Não precisa nem perder nada, está perdido. Então a coisa toda hoje é que Deus está exigindo uma espiritualidade da igreja. E espiritualidade nós só vamos ter quando nós darmos mais tempo para Deus, mais tempo para a leitura da Bíblia, da mensagem. Você só vai vencer certos demônios na sua vida com jejum e oração, vindo à igreja, buscando, falando com Deus. Você só vai vencer o mau gênio com jejum e oração. O que é que ele vem raptar? O que nós falamos ontem? O que é que ele vem raptar? É a estatura do quê? Varão perfeito. Ele vem raptar a estatura de um varão perfeito. Carne e sangue não herda o reino de Deus. Herda? Não. Você acha que nós, com natureza, presta atenção bem no que eu vou falar aqui. Você acha que nós, com uma natureza que brigaria com uma serra elétrica, vamos para o céu? Tá? Nós vamos para o céu? Com a natureza, porque a natureza é briguenta? Alguém sabe citar aqui uma virtude do varão perfeito? Qualquer uma. Alguém sabe citar? Por favor, só uma. Temperança. Temperança, quem mais que ela falou aqui? Quem falou aqui? Paciência. Sabe o que é paciência? O profeta diz assim, quando ele começa a falar sobre paciência, a primeira coisa é você ter paciência com Deus. Eu ter paciência com Deus, sim. Porque muitas vezes quando Deus te prometeu alguma coisa, não falou o dia que Ele vai cumprir. E nós não temos paciência com Deus. Nós queremos as coisas na hora que nós imaginamos que nós merecemos. Então, ter paciência, esperar acontecimentos, esperar. Tem gente que a outra está terminando o assunto, ela já está boquejando, ela está falando, ela não tem paciência. Hoje em dia é uma falta de paciência. A gente verifica isso no trânsito, a gente verifica isso nas casas. Marido não tem paciência, esposa não tem, filhos não tem, é briga, é problema. Gente, ele vem raptar a estatura do varão perfeito. Pense bem se você tem paciência. Pense bem se você tem temperança. O que é temperança? Pessoa moderada. Pessoa moderada. Não é aquela histeria, aquela coisa desordenada. Sabe que é uma pessoa temperada? Em qualquer situação ela é cristã. Em qualquer situação, seja a situação boa ou adversa, ela fica ali, firme. Não tem nada que tira ela da presença de Deus. É como Paulo disse na carta aos Romanos: nem o frio, nem o calor, nem a pobreza, nem a riqueza, nada, nem a morte, nem a vida, nada me tira da presença de Deus. Mas infelizmente hoje, pouca coisa está tirando as pessoas da presença de Deus. Pouca coisa, pouca coisa. Eu estava falando para o irmão, eu tenho que pregar de acordo com as convicções que o Espírito Santo traz ao meu coração. E isso é pregar a mensagem de um profeta. Não pregar aquilo que eu imagino ser certo, mas pregar a mensagem de um profeta. E pregar a mensagem de um profeta é dar uma retada em cima de espíritos errados. Amém. É bater, é espancar. Profeta disse: eu sei que isso vai ferir o sentimento, mas eu tenho que falar. Aí você vem para a igreja e ouve todas essas coisas aqui, e aí você tem uma decisão a fazer. Se você acolhe tudo isso para você dizer: eu estou errado aqui, vou consertar aquilo, e nisso eu estou certo, graças a Deus, só continuar. Ou então, porque a natureza sua revolta, assim, aquela revoltada, e dizer: pastor, não comedor de feijão. A Bíblia foi escrita por um homem, o profeta não estava tão certo assim.
Porque a partir do momento que você começa a trabalhar com seus pensamentos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus vai julgar as pessoas não somente por que elas fazem, mas Deus vai julgar também pelos pensamentos e intenção que há no seu coração. Olha aqui, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tem desejo o tempo todo de cortar o teu cabelo, Deus vai julgar você como se você já tivesse cortado o teu cabelo. Ah, pastor, mas é só as pontinhas. Onde é que está escrito que é para cortar só a pontinha? Quem falou isso para você? Que espírito falou para você que você vai só cortar as pontinhas do teu cabelo? Deus não vai te imputar pecado. Teu cabelo foi dado para você no lugar de véu. Então veja, qual foi o espírito que disse que nós podemos, homens, jogar na loteria esportiva? Então veja, às vezes nós somos visitados por espíritos mundanos que empurram na nossa cabeça certas coisas. Estou falando de rapto, viu? Estou falando de rapto. Entra por essa porta que você vai chegar lá. Ou então briga com Deus, até você não querer mais, até o dia que Ele te rejeita. Porque o Espírito de Deus não contenderá para sempre como homem. Não contenderá. Chega um momento, a pessoa peca hoje, peca amanhã, e aí as pessoas sabiam que tem pecado de estimação, costumam com pecado. Mas um dia Deus te rejeita. Um dia Deus pode te rejeitar. Você peca hoje, peca amanhã e começa a pecar voluntariamente. E um dia Deus te rejeita. E quando Ele te rejeitar, nem com lágrima você buscando, você vai achar Ele. Pensa bem nisso. Pensa bem nisso. Amém? Pensa bem nisso. Valores materiais, queridos irmãos. Isso aqui, ó, sabe de uma coisa? Sabe aquela casa maravilhosa que você mora? Ah, vai pegar fogo. Vai ser consumida pelo fogo. Sabe as roupas que você está pagando a parcela? Vai acabar tudo. O carro que nós temos, uma hora a ferrugem é come. Só isso aí. Vai ter uma alma dentro de você que Deus está interessado. Amém. Tem uma alma dentro de você que se alimenta somente da palavra. Quando você vem à igreja, meu irmão cantou aqui hoje, eu vim aqui para te adorar, estou aqui, o quê? Para te louvar, te bendizer, hoje vou calar a minha alma, para te ouvir com muita calma. Ah não, por favor, acaba com esse culto logo, eu não aguento mais, gente, eu não aguento mais. Mas que essa porcaria, vou falar aqui, ó. Isso aqui você fica horas, chega a ficar caolho. É o WhatsApp, é Instagram, é não sei o que, Messenger, Facebook, é horas. É verdade. Vai dormir tarde, 11 horas, 1 hora da manhã, jovem, 2 horas da manhã, joguinho disso, joguinho daquilo, joguinho de matar. Irmãos, presta atenção, jogo de matar, jogo de dar tiro um no outro, jogo de... Que espírito está levando você É verdade. a praticar esse tipo de jogo de morte? Falei com um rapaz assim, ai minha filhinha, o rapaz falando, minha filhinha pediu um celular para mim. Eu falei, quantos anos ela tem? Ela tem 6. Eu falei assim, mas será que, olha, não é bom não, hein? Eu disse, não é bom não. Ele falou, não, mas tem YouTube infantil, é só a gente bloquear. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus, vai ser pai. Vai ser pai. Ser pai é falar não. Ser mãe é falar não. Deixa rolar no chão, deixa fazer o que quiser, mas faz o correto. Você sabe, João Cassiano, sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que preparar a nossa família para o rapto. E preparar o nosso filho para o rapto é certo momento dizer não. É verdade. Por que não? É não. Tem mais explicação, só isso. É louco, está gritando, o pastor está louco? Louco por Jesus. Amém. Se preocupa com as almas.
Louvado seja Deus. Amém? Amém. Não fala não quando é preciso. Amém? Amém. Glória a Deus. Até os psicólogos, gente. Os psicólogos que conhecem muito pouco acerca de Deus, eles estão falando, não dê celular para as crianças. Essas crianças estão atrás do banheiro. Gente, uma vez uma menina de 8 anos de idade tirando foto dela nua e mandando para pessoas por aí, e a mãe nem sabia. Era vizinha de casa. O pecado é lindo. O profeta diz assim: quando eu fui para a França, eu achei que sobre aquelas mulheres prostitutas seria aquelas mulheres parecendo aquelas mulheres feias, seja lá o que for, fisicamente esquisitas, mas não, eram as mulheres mais belas, porque o pecado é muito bonito, e o pecado é bonito, e está acabando com família. A gente vai começar a descobrir que discursão dentro de casa é falta de posição de pai, falta de posição de mãe, sabe? Probleminhas dentro de casa, intriga, desrespeito, é falta de posição de mãe, é falta de posição de pai. E vocês, filhos, vocês não se acertam não, porque aquilo que vocês plantar, vocês vão colher. É verdade. O profeta fala nessa mensagem aqui que nós vamos. Deus não suporta casamento misto. Moça de Deus, que é uma filha de Deus, casa com o filho de Deus. Filho de Deus casa com uma filha de Deus. Casamento misto é abominação aos olhos de Deus. Um filho legítimo, ele não podia entrar na congregação do Senhor por 14 gerações. 14 gerações. O profeta diz assim: onde é que essa escritura foi invalidada? Quer dizer, não vale mais, vale até o dia de hoje. Amém? Amém. Amém? É verdade. Olha aqui, não fica nervoso comigo não fica nervoso. Sou teu irmão, amo você, amo a Bíblia, e eu espero que nós todo mundo está no céu. Amém. Então o Espírito Santo nos empurra a mostrar para a igreja que o céu é um pouco mais alto, tem que lutar mais. Amém? Amém. Amém, graças a Deus. O certo é que nós estamos num mundo hoje, tudo é para influências erradas, tudo é influência errada. O irmão pregou esse dia aqui, mensagem maravilhosa, falando sobre influência. Todas as pessoas serão influenciadas de uma forma ou outra, influenciadas não pelas coisas boas, né? Já viu alguém influenciar o outro a ler mensagem, ler Bíblia, buscar Deus? Olha, é coisa mais difícil. É verdade. Mas olha, irmão, o mundanismo, eu já vi mãe de senhora velha de mensagem, você vê a filha, você vai casar, não tenha filho por enquanto não, vai que o casamento não dá certo. Mas já se viu uma coisa dessa? Mulher velha falar uma coisa dessa? Você já pensou, você jovem, moça, rapaz, pensando em casar, talvez não dê certo, tem que separar? Você já pensou uma coisa dessa? Tem que conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Casamento é até que a morte separe. Descasou, melhor, separou para casar com o outro, está fora do rabo, simplesmente isso. Vai estar no Apocalipse 20, no dia do trono branco, para ser julgado. Só isso aí. Isso tem que pensar. E outra coisa que eu digo aqui: cuidado com a fornicação, viu? E prostituição. O que é prostituição, pastor? Não é só se deitar, não. Não é beijo e abraço, a fornicação é prostituição. Você nunca terá um casamento abençoado se você ficar se enrolando, beijando e abraçando por aí. Você nunca terá, porque Deus não aprova. Eu, como pastor, não faço casamento de moça e rapaz que vive se beijando. Não, nem adianta, para mim não. Porque se o pastor abençoar, está abençoando o quê? Deus não colocou a mão, Deus não coloca a mão. Moça e rapaz quer namorar, quer fazer a coisa certa, quer ser abençoado por Deus, tem um namoro limpo. Esse rapaz, essa moça, você não precisa se beijar, se agarrar para mostrar que um gosta do outro. Não. É verdade. Não é nada disso não. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Quer um casamento abençoado?
Está namorando um rapaz, a primeira coisa, escolhe um rapaz, vai lá falar com o pastor. Vai falar com o pastor, é da mesma igreja? Vai falar, conversa com o pastor, o que você acha daquele rapaz lá? O pastor falou, aquele rapaz vai falar a verdade. O pastor vai falar a verdade. E se o rapaz vir perguntar para o pastor, vai falar a verdade da irmã também. Olha, não é espiritual. É dentro de casa, responde o pai nem, é briguenta, não limpa a casa. Esse rapaz é um preguiçoso, não devolve dinheiro. Fala a verdade. Porque se o pastor falar mentira, quem paga é ele. É verdade. E você tem que ir atrás do pastor. E ele sabe. O pastor sabe quem dizima e quem não dizima. O pastor sabe quem dá problema em casa e quem não dá. Porque os pais falam do pastor. Irmão, gente, essas coisas é sério. Tem muita gente com casamento escangaiado, em dificuldade, vive uma vida de problema, de tristeza. Ai, meu Deus, nunca deveria ter casado. Meu Deus do céu, quem que eu fiz da minha vida? Eu podia ter ficado sozinho. E chora, 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 chora. Mas não tomou as providências certas de acordo com a palavra. Aquele beijinho, abraço antes do casamento, ninguém viu. O pastor fez o casamento, aqui dali foi contado os seus dias de tristeza. Essa é a palavra. Amém? Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus, é forte, mas é verdade. Com isso que ele já casou, vem com as consequências que fez errado. Se não fez, Deus te abençoe, continue assim. E os que ainda vão casar já está servindo, né? Está servindo, é injeção. Não faz errado não, meu filho. Minha filha não faz errado não. Jesus te ama, por isso que ele te avisa antes. E é doído, hein? É doído ver gente entrar no escritório e chorar que nem criança. Ai meu Deus, aquele homem, aquela mulher, gente do céu. E nós brigamos ontem, ele me deu um murro. E ele quase me arrancou meus cabelos. E não sei o quê. Ih, você pensa que é denominação? Isso é na mensagem. Isso é na mensagem. Tá bom? Isso é na mensagem. Vamos ficar de pé, irmãos. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Eu não me preocupo em pregar bonito. Eu me preocupo em entregar o recado de Deus. E eu tenho certeza que às vezes meio desboquejado, com o português meio torto, falando desse jeito, se a tua alma entendeu, você vai se dar bem. Amém. Amém? O profeta pregava, o que ele está criando lá, o sotaque era esquisito. E às vezes falava umas palavras meio desconectadas, mas olha que mensagem que esse homem pregou para nós. Por isso nós estamos aqui hoje. Amém. Era estudado, não, tinha 7ª série. Né? Onde nós estamos hoje. Graças a Deus por essa mensagem, né, irmã Esther? Amém? A irmã Esther disse assim: eu acredito no anjo forte, eu acredito na nuvem lá. Continua assim, meu Amém. irmão Graciano. Meu coração está alegre demais de ver o seu irmão aqui, viu? Essa igreja te ama aqui, ó. Amém. Viu, irmã Irene? Essa igreja te ama, não falta mais pouco, não. Amém? Essa igreja é de vocês, desse povo é de vocês. Amém. Essas daí são suas irmãs, meu irmão. Ó. Essas aí são seus irmãos. Vamos para nós. Amém? Deus abençoe. Apocalipse 17. Confesso que eu fiquei muito alegre quando eu recebi aí a mensagem dele dizendo que vinha tudo hoje, né? Deus tem um tempo para tudo, né? Amém? Apocalipse 17, quanto você achou? Digam amém. Amém. Vou ler só o primeiro versículo, depois você pode sentar. E vi um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: venha mostrar-te ele a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas. O nosso Deus acrescente as bênçãos, pode sentar. Ontem nós começamos a falar sobre porque não somos uma denominação. Quero contar uma pequena história primeiro. Quantos aqui já se sentiram injustiçados? Por favor, levante a mão. Por um motivo ou outro se sentiu injustiçado. Levante um pouquinho mais alto assim. Só vocês? Só vocês? O restante não? Quantos nunca se sentiram injustiçados aqui? Levante a mão, viu?
Mas tem alguma coisa errada. 3 levantou dizendo que já se sentiu injustiçado. Os outros, teoricamente, não se sentem injustiçados. Um levantou a mão, vou fazer isso de novo. Quando já se sentiram injustiçados? Alguém falou mal de você, alguma coisa, e aí agora melhorou, né? Amém, obrigado. Obrigado. Eu falei, como é que pode, né? Então, às vezes a gente se sente injustiçado. Às vezes alguém fala mal da gente, na verdade, acontece. Às vezes, alguém fez alguma coisa errada, mas vem o outro ali e põe a culpa na gente, né? Acontece. E a gente não devia aquilo ali. É injustiçado. Agora, irmão, eu queria dizer uma coisa para você assim. É melhor a gente, às vezes, ter injustiçado do que fazer injustiça, sabe? Só por quê? Porque quando a gente é injustiçado, você faz uma oração e entrega na mão de Deus. Deus vai cuidar disso. Agora, se você fazer injustiça, aí é você que vai. Eu sempre digo aqui, digo para a igreja assim, qual que é melhor, estar na mão de Deus ou na mão do diabo? Hã? De quem? Na mão de Deus? É isso? Vocês não concordam com os irmãos aqui? É melhor estar na mão de Deus ou na mão do diabo? Se você olhar assim, teoricamente está certo. Mas se você estiver na mão do diabo, sofrendo, aí você grita, Senhor, me socorre. Vem te socorrer, não é verdade? Aí se você estiver na mão de Deus, né, sendo surrado, você vai gritar, diabo, vem. Não tem como. Não é verdade? Então às vezes é melhor estar com o diabo no pé, ele ali querendo acabar com a vida da gente, não é verdade? Aí você começa a gritar, socorro, Senhor, ele vem te socorro. Mas se você estiver na mão de Deus apanhando, não adianta gritar nem para o pai nem para a mãe, né, Isaac? Vai apanhar mesmo. É assim que funciona. Então a gente às vezes se sente injustiçado, isso é normal. Principalmente os cristãos serão injustiçados. E isso acontece às vezes no ambiente de trabalho. O companheiro não foi eu que fiz, acho que foi fulano. O patrão vem e fala aquele monte. E às vezes em outros lugares também a gente se sente dentro do lar injustiçado. Mas eu queria contar uma pequena história aqui para ajudar vocês. Uma pequena cidade cometeu um crime horrível. Uma moça de 14 anos foi violentada, estuprada e foi morta. E aquilo chocou toda a população daquela pequena cidade. E aí eles começaram a investigar o caso. Começaram a investigar aquele caso. Investiga para lá, investiga para cá. E descobriram que era uma pessoa influente, uma pessoa rica, e havia cometido, um rapaz rico é que tinha cometido aquele crime. Mas eles viram também que não podia prender o rapaz. Mas a população queria uma resposta daquilo. E aquelas pessoas que investigaram, disse, vamos acusar um mendigo aqui que tem na cidade, aí ninguém nem presta atenção dele, insignificante. Pegaram esse mendigo que via lá sobre necessidades, dizendo, foi ele aqui que fez, foi ele que fez. E esse mendigo disse, não gente, eu não fiz isso, pelo amor de Deus, jamais faria isso. Não foi eu, prenderam ele, bateram ele, foi você. Não foi eu. E ele começou a orar a Deus, Senhor, entra na minha causa, eu não fiz isso, Pai. E o juiz da cidade recebeu propina também para acabar de incriminar esse mendigo. E aí então ele chegou na primeira audiência e disse, Senhor, seu juiz, eu não fiz isso. Deus sabe. Ah, você acredita em Deus? Eu acredito em Deus, sim. Então falou, vamos lançar sorte. Deus tirar a sorte então, meu filho. Vamos fazer uma coisa para saber se você fez ou não fez. Nós vamos fazer um teste aqui. Sim, Senhor. E esse homem foi e orou a Deus, pediu, Senhor, entra nesta causa. E o juiz teve uma ideia. Pegou 2 papéis, escreveu um papel. E disse assim, eu vou escrever, falou para a população, um papel escreve inocente, o outro escreve culpado. Falou para toda a população, e eu vou jogar no saco, se aquele que ele puxar, se ele puxar esse papel escrito culpado, ele é o culpado, e se ele puxar esse papel escrito inocente, ele é o inocente. Mas como a intenção do juiz
era incriminar o rapaz, ele escreveu nos 2 papéis culpado. E esse rapaz foi orar: Senhor, pai, eu não fiz isso, ô Senhor, me ajuda. Aí no dia de dar a sentença, aquele juiz com aquele saco nas mãos, um saco preto na mão ali, com os 2 papéis dentro, chamou toda a população: está aqui, se ele tirar o papel inocente, será liberado, se ele tirar o papel culpado, então será preso. Foi ele mesmo. Agora imagina você, os 2 papéis estavam escritos culpado, e esse mendigo foi lá, inspirado por Deus, meteu a mão no saco, tirou um papel e mandou para a boca e comeu. O juiz foi nervoso, disse assim: você está ficando louco, rapaz? E agora? Como é que eu vou saber? Você comeu o papel, se você é culpado ou não. Isso é muito fácil, juiz. Vê o que está escrito naquele que está dentro do saco lá. Se está escrito culpado naquele lá, esse que eu comi era de inocente. Tiveram que liberar ele. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer para você, que às vezes nós podemos ser injustiçados, mas se nós temos Deus na nossa vida, temos consciência daquilo que nós fazemos, Deus pelejará por você. Deus vai pelejar por você. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Ontem nós estávamos falando, queridos irmãos, e eu confesso que a gente vai aprendendo mais. Nós estávamos falando sobre porque não somos uma denominação. E o profeta ele chega a dizer assim: nós não somos uma denominação, nós somos um povo organizado para servir a Deus. Por isso tem um pastor, tem um diácono, tem um administrador, tem uns irmãos que zelam, enfim. Isso é uma organização. E isso inclui também fazer uma ata, fazer o estatuto da igreja e todas essas demais coisas, para que seja um povo organizado para servir a Deus, não denominado. E o povo denominado ele tem um homem por gerente. A gerência está lá, né? O missionário, o presidente da igreja, seja lá o que for, estão denominados. Eles têm um homem. O Espírito Santo não tem preeminência para falar. Eles têm um homem ali. E o profeta diz: toda a organização é de Satanás. Quando você vê lá, igreja fulano, ciclana, Bertrana, certo? Está lá, às vezes fundador, às vezes não está, mas sabe quem está lá em cima lá. Aquela organização não é de Deus, é do diabo. O profeta diz: as pessoas que estão lá é outra situação. Mas, porque Deus tem filhos em todas as igrejas, mas a organização é do diabo. Amém? O profeta diz, desculpe, a denominação. E o profeta diz que a denominação separa a fraternidade. Isso aqui é uma coisa que eu vou falar para você. Muita gente às vezes pergunta: por que, pastor Ivanildo, que tem várias igrejas da mensagem dentro de Presidente Prudente? Divergência de pensamento. Agora eu falo uma coisa para você aqui de coração: qualquer pastor que tenha vida limpa e prega a mensagem do jeito que ela é, se ele me convidar para ir junto com a igreja, vocês aqui na igreja dele, nós vamos. Da minha parte nós vamos, porque nós não temos uma liderança humana, nós temos liderança do Espírito Santo. Nós estaremos lá. Digo que esse homem tem a vida limpa e que ele prega a mensagem do jeito que ela é. Aí nós vamos. E a mesma coisa nós podemos receber alguém, porque nós não estamos denominados. Nós não temos alguém para dizer: o senhor não vá lá, não vá cá. Porque tem certas denominações que o determinado pastor, ou líder, seja lá o que for, você não pode entrar na igreja não, você não pode aquela outra não, será excomungar, será não sei o quê, não visita aquele povo lá não conversa com aquele ciclano lá não, e assim por diante. Isso se chama denominação, separando a fraternidade. O irmão teve um culto aí de outro pastor ontem. Falei: o que eu falei para o irmão? Quando ele veio, olha, isso é o respeito, gente. Eu gostaria que isso servisse de exemplo. O irmão veio e pediu: pastor, eu estou pedindo por favor, quero fazer uma visita, pastor, assim e tal. O que eu falei para o irmão? Deus te abençoe, vai. Manda a saudação para eles lá. Então veja bem, queridos irmãos, a gente tem que notar o tipo de espírito, é aquilo que o profeta diz, né? É a doutrina e o espírito, não é isso? É o tipo de espírito que está por trás. Está querendo separar você, não quer que você converse com fulano, converse com ciclano, não recebe ligação. Que negócio é esse? Hã? Quem tem o nome escrito lá no livro da vida do Cordeiro, querido, jamais vão se perder. Eu tenho outra coisa que eu vou falar para você aqui.
pastor não é dono das almas. Aí o irmão veio falar aqui, diga o pastor, eu senti que o irmão falou, proibir está errado. É isso, irmão meu? Amém. E está errado mesmo. Porque não foi o pastor que morreu por sua alma. O pastor está aqui para o quê? Uma liderança. Amém. É claro que pregar a verdade, mostrar para você, isso aí é uma responsabilidade do pastor. Agora, proibir você ter companheirismo com os irmãos, aí está errado. É verdade. Amém? Amém. Isso chama-se denominação. Denominação. E o profeta vem e mostra para nós que a primeira denominação organizada foi a Igreja Católica, surgiu 300 e poucos anos depois da morte do último apóstolo. A Igreja Católica foi essa igreja. E o profeta diz que vai começar, depois nós vamos descobrir que a última Babilônia da Bíblia, está em Apocalipse 17, 18, 19, está lá no Vaticano, mas a primeira Babilônia está lá em Gênesis, e essa cidade foi criada por Nimrod, por nome de Babel, posteriormente passa a se chamar Babilônia. Veja, e o profeta nos mostra, não vou ler muito mensagem aqui, mas pregando, o profeta nos mostra que os moldes daquela cidade, a estrutura daquela cidade, é feita igualzinha ao Vaticano lá. Ou seja, todas as ruas de Babilônia dava certinha no trono, lá no meio. Todas as estradas de Babilônia, lá em Gênesis, dava certinha no trono. Todas as estradas de Roma dá certinha onde? No Vaticano. Vê que mente, hein? Já está bem inteligente, viu, gente? E o profeta diz para nós aqui, quando você lê Apocalipse 17, vai ser uma mulher representa a igreja, e ela se apresenta, veja essa mulher, vamos pegar um pouquinho a Bíblia, bem rápido, quem quiser acompanhar Apocalipse 17 seria bom, se não quiser não tem problema também. Veja, acompanhar a Bíblia. Em 17 anos que eles tinham sete taças, falou comigo dizendo, vem mostrar-te aí a condenação da grande prostituta. Você sabe que a prostituta é a mulher de má fama, está assentada sobre muitas águas. Então, mulher na igreja representa a igreja, assentada sobre muitas águas, quer dizer, povos, multidões e nações. Lá na frente nós vamos ver isso aqui. No segundo versículo está escrito, com qual se prostituem os reis da terra. Exatamente, porque ela dá do seu vinho, do seu estímulo para esses reis da terra, para esses governantes. Nós somos a grande igreja, nós somos irmãos, preste atenção, a maioria dos reis, dos presidentes dos países são católicos, porque eles beberam do estímulo dessa prostituta, certo? Então, somos uma grande igreja, somos uma primeira, e assim vai. O qual se prostituem os reis da terra, os que habitam na terra, e os que habitam na terra também, não somente reis, e se embeberam com vinho na sua prostituição. Volto a dizer, dizendo, nós somos uma grande igreja, nós somos isso, somos aquilo. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Cor escarlate, escarlate quer dizer vermelho, realeza. Então ela estava sentada com uma rainha, sendo uma prostituta, que estava cheio de nome de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças nós mostramos ontem também, que há 2 cidades do mundo, uma é Cincinnati, nos Estados Unidos, que tem 7 montes a par um do outro, sem expressão nenhuma religiosa, porque ela não tem nenhuma denominação que surgiu de lá. E a outra cidade é o Vaticano, tem 7 montes. Então o profeta diz para nós aqui, esses 7 montes estão ali no Vaticano. Levou meu espírito a um deserto e viu a mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esses 10 chifres aqui representam 10 reinos. Amém? E uma mulher estava sentada vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro. Gente, quando se fala de pedras preciosas e ouro, gente, só o ouro que tem na capela do Vaticano, aquela capela de São Pedro, um dia um jogador de bola, muitos anos, ele disse e falou certo, e por isso ele sofreu repreensão por causa disso. Só o ouro que tem no teto na Basílica de São Pedro daria para matar a fome dos africanos por mais de 10 anos.
Essa mulher, ela é vestida de ouro, ouro puro, de escarlate, é muito rica. Por isso que o profeta denuncia que só no ano de 1962 ela era dona de 162 trilhões em ouro. Porque euro e dólar tanto aumenta como baixa, mas ouro não. Mas vamos lá. No versículo 5, na sua testa estava escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições. Ela é mãe, não é verdade? E o profeta diz: quem são suas filhas? São as igrejas chamadas protestantes. Só para você ter uma ideia. Depois da igreja católica, a primeira igreja denominada, surgiu logo em seguida outra igreja, a igreja luterana. Pastor Bruno, mas espera aí. Lutero não foi um movimento de Deus? Sim. Só que infelizmente durou 3 anos e meio e se denominou. Todo o sistema, o profeta diz, veja, todo o sistema denominado, os seus avivamentos duraram no máximo 3 anos e meio. Então, depois da igreja católica, você vai para o ano 1500 por aí, nós temos o surgimento dos luteranos. E até hoje tem igreja luterana espalhada no mundo inteiro, mas denominado. Eu fiz aqui uma pequena escala aqui. Depois do luterano, nós tivemos um movimento de Zwinglio. Esse Zwinglio aqui, ele viveu na mesma época de Lutero, estava fazendo pequena pesquisa. E ele começou um movimento muito semelhante ao de Lutero, porém o movimento dele também se denominou. Logo depois nós temos a igreja anglicana. Quantos já ouviram falar da igreja anglicana? Por favor, levante a mão. Então esse movimento também se denominou. Depois, em seguida, nós temos o movimento metodista, também se denominou. Logo em seguida tivemos o movimento batista, também se denominou. E aí, o movimento wesleyano também se denominou. E por último, o movimento pentecostal, que também se denominou. Aí você fala assim: pastor, o senhor citou vários nomes, 7, 8 nomes, mas no mundo tem mais de 1000 tipos de igreja. Como pode ser isso? Todos eles se denominaram. Porque uma coisa que eu digo para você: algumas ramificações dessas igrejas saíram dos luteranos, outras ramificações saíram dos batistas. Vocês querem ter uma ideia? Quer ver só? Não tem Batista da Restauração, por exemplo? Tem igreja batista, primeira igreja batista, e tem Batista da Restauração. Alguém sabe dizer mais alguma igreja? Batista Peniel, Batista o que mais? São tudo ramificações. E aí então, quando você vê o movimento pentecostal, eu estou citando aqui, na verdade, não tenho nada contra as pessoas, mas como sistema denominacional, o profeta citava, e eu também cito. Alguém um dia chegou e disse: pastor, você não pode ficar citando nome de igreja. Eu falei: irmão, você está se fazendo advogado do diabo? Porque o profeta citava, então eu posso citar também. Então, quando nós falamos do movimento pentecostal, quantas igrejas hoje tem um movimento pentecostal? Alguém cita uma, por favor. Movimento pentecostal. Deus é amor. Quem mais? Alguém sabe? Assembleia de Deus. Mais que Brasil para Cristo. Só o Senhor é Deus, e assim vai. Então são todos movimentos denominados. Você vai ver que tem um homem lá. E tudo surgiram dessas ramificações, gente. Os luteranos, os presbiterianos, os batistas. E o profeta diz que eles seguem 2 linhas de pensamento. Espero estar sendo claro para vocês, né? Estão prestando atenção? Amém. Amém? Seguem 2 linhas de pensamentos. Quais são as 2 linhas de pensamento? O calvinismo e o arminismo. Eu falei isso ontem, por isso estou um pouquinho mais rápido. Então os arminianos, eles creem assim, irmão Cassiano: se você fizer um erro, você está fora. É legalismo puro. E o calvinismo toma outro galho: faça da graça uma desgraça. Ou seja, pode errar o tanto que você quiser, você é predestinado mesmo, Deus não vai mexer com você. Então são 2 linhas de pensamento que seguem todas essas denominações. Igrejas protestantes, de onde elas saíram? Elas não têm uma mãe? De onde elas saíram então? Catolicismo. O catolicismo. Aí isso é história. Isso o irmão Brana conta para nós. É importante que nós saibamos. Porque quando você passar em frente a uma denominação dessa, você sabe de onde ela surgiu. E volta a dizer, o profeta diz: a igreja católica surgiu no ano 300 e pouquinho, e depois da morte do último apóstolo. Só que o espírito que rege essas denominações começou lá em Gênesis. Correto? Então, Babilônia, essa palavra Babilônia é encontrada 3 vezes na Bíblia. Ou
no começo em Gênesis, no meio da Bíblia, lembra Nabucodonosor, rei de Babilônia, amém? E no final da Bíblia nós temos Babilônia novamente. Babilônia quer dizer confusão. Essa é o significado da palavra Babilônia. Então, queridos irmãos, esse movimento catolicismo que deu de beber a muitos reis e pessoas do mundo, eu não sei se é a segunda ou é a primeira religião do mundo ainda. Infelizmente, o nosso país ainda é maioria católica, embora muitos que se denominam católicos nem na igreja vão, mas se denominam católicos. Se fizeram um movimento aqui em Presidente Prudente de trazer o Papa, seja lá o que for, tratam ele como rei, gastam milhões de dólares, mesmo se não tiver. Pode ter gente passando fome. Se ele falar que é católico, ele vai lá levar os 10 pontos dele, seja lá o que for. Essa é a verdade. Esse povo, às vezes, é dessa forma, queridos irmãos. É um espírito que rege isso. É um espírito de religiosidade. O pior espírito que tem, diz o profeta, é o espírito de religiosidade. São movimentos, milhões gastados. E é um movimento tão sádico. Por que um padre, você já pensou por que um padre não pode casar? Hã? Já pensou sobre isso? Não é simplesmente porque Paulo não casou, não é simplesmente por causa disso não. Porque eles falam que o primeiro papa da igreja católica foi Pedro. Eles não casam porque eles têm todo dinheiro. O padre casou, se o padre casar, tem família, tem mulher, tem filho, precisa comer. E ele tem todo o dinheiro do mundo. Por que precisa de todo o dinheiro do mundo? Deixa eu ler isso aqui logo no celular. Eles precisam de todo o dinheiro do mundo. Às vezes eu fico pensando, note uma coisa aqui. Não houve muito escândalo aqui com a Universal do Reino de Deus. O homem é rico de verdade. E qual é a fatia de evangélico dele no Brasil? Perto da igreja católica. Se ele arrecada aquele monte de dinheiro, está rico para chuchu, imagina a igreja católica que está nos melhores lugares de toda a cidade do Brasil. Nas melhores praças. É quermesse. Eu falo, às vezes eu falei uma vez com uma pessoa, sabe? Está indo lá nas quermesses da igreja católica, você está dando dinheiro para a besta para destruir você um dia. Essa é a verdade. Vai lá para a quermesse, vai lá dar dinheiro para a besta. Amém? Então, veja bem, haverá um pacto. Por isso ele precisa de muito dinheiro. Deixa eu ler isso aqui na mensagem 70 semana de Daniel, parágrafo 142. Vemos a igreja vindo da rocha, tomemos a última era. Passamos e temos visto, creio que temos alguma escritura aqui acerca disso. Permita-me por um momento. E o príncipe que há de vir, que é o anticristo, fará um pacto com os judeus. Isso aí está em Daniel capítulo 9, versículo 27. E na metade da semana dos 3 anos e meio, a besta fará um pacto. E eu quero chegar a isso um pouco mais tarde. Então haverá um pacto econômico. Só que bem na metade desse pacto, Roma romperá esse pacto com os judeus. E vão mandar destruir os judeus. É um pacto financeiro. Isso aí está nas 70 semanas de Daniel. O profeta destrincha isso de uma maneira maravilhosa para nós. Por isso que eu digo assim, é bom a gente ler. Se você não conhece o plano, como é que você vai chegar lá? Não é verdade? Por isso estou incentivando a igreja a ler mensagem. Nesse tempo, irmão, a fé é individual. O irmão está falando uma coisa para mim, eu entendi assim na mensagem. Eu falei, muito boa explicação, mas eu não tenho que ter experiência com isso também. Você tem que ter a sua experiência. Então veja, o profeta diz que essa mulher assentada, a igreja católica assentada sobre os 7 montes, sobre povos, sobre pessoas, veja, ela terá a sua trindade de poder, que se manifestou na época de Paulo, o anticristo, quer dizer, antipalavra. Falso profeta nesse tempo, mas ela terá todo o poder como besta. Número 666. Quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Não é 666? Certo? O profeta diz que foi do Vaticano e viu a coroa tríplice do Papa. O que representa essa coroa tríplice? Céu, inferno e purgatório. E ele se faz, veja, Deus desses 3 lugares. Ele pode mandar gente para o inferno, pode tirar aquela moeda que tinha no gasofilaço. Não é a moedinha de 50 centavos, não. Naquele tempo, moeda valia dinheiro, gente. Era muito de prata, de ouro. Se você levasse uma moeda na igreja católica, valia muito, pegasse aquela moeda e jogasse no gasofilaço, ela tinisse lá, a sua alma, o seu parente era no purgatório, está tudo bem agora. Inventaram o purgatório, venderam cadeira no céu, a tal das indulgências, a
aconselho até a igreja a assistir o filme de Lutero, muito bom. Então veja, esse tempo negro, as eras negras da igreja, veja, e Deus começou os seus movimentos e foram se denominando, e o profeta diz, veja o que acontece no tempo final. Todos esses sistemas que eu mostrei para vocês, metodistas, batistas, anglicanos e assim, todos se denominaram, e eles saíram de lá, através do movimento luterano, mas no final, qual é o último movimento? O movimento pentecostal, eles estão retornando para lá. Nós mostramos um vídeo esses dias atrás aqui, aonde até mesmo o pentecostal estava falando em língua, abençoando o Papa. Gente, pelo amor de Deus, que espírito é esse? Que espírito é esse? Veja a mensagem, nós devíamos estar pulando e agradecendo a Deus todo dia por nós conhecer esse plano de Satanás. Nós estamos fora disso, porque vai haver um aperto. Porque quando isso aqui é só simplesmente para transmitir para vocês informação, de jeito nenhum. É para a igreja preparar e saber que nos últimos dias haverá um pequeno aperto para a igreja. Tua casa será confiscada, a igreja será fechada, aí você vai ter que expor o sinal. Não vai poder comprar e nem vender. Por que o irmão Brana, ele deu ênfase na terceira puxada? Porque a terceira puxada é pregação para almas encarceradas, é mostrando o plano da vida e também mostrando o poder da palavra falada. É nesse tempo de aperto, que se você tiver fé do poder da palavra falada, você não vai poder comprar e vender, as latas vai estar vazias, comida não tem, então o que acontece? Nós vamos ter que viver em outra economia. Nós vamos ter que viver em outra economia. Que economia é essa? É a economia sobrenatural. Amém. É a economia de Deus. O profeta saiu para o mato, ele gostava de esquilo. E o Senhor falou, não, vou te dar esquilo para você. Você gosta? O Senhor é tão bom. E Deus falou, então vai para o mato aí e fala onde é que você quer um esquilo. Ele falou assim, bom, naquela árvore, naquele tipo lá, o esquilo jamais subiria naquele lugar ali. Naquele lugar não dá esquilo. O Senhor dá naquele lugar. E Deus vai e faz com que esquilo apareça ali. Você sabe o que é isso aí? É obras maiores. Não foi o que Jesus prometeu? É verdade. É obras maiores. Porque no tempo de Jesus houve alguma coisa aparecendo do nada? Não houve. Obras maiores serão feitas. Isso é fé de rápido, viu, irmão? Amém. E aí então aqueles que aparecem, e ele, quem sabe, dá uma esfregada no olho, pegou a arma, deu um tiro, e falou, será que é mesmo? Deixa eu olhar. Foi lá e colocou a mão, era o esquilo mesmo, estava morto. Comida, era aquilo que ele gostava. Quando ele havia pegado 2 ou 3, se não fala a memória, ele já ia embora, e Deus falou assim, peraí, você não pediu 5, por que você vai embora com 3? Amém? Amém. Sabe o que eu fico imaginando, queridos irmãos? É que quando esse aperto chegar, você acordar no manhã e falar, Senhor, eu queria comer uma carninha assada, queria tomar um sorvetinho e comer a lasanha. Aí aparece só a carninha assada, aí se eu vou até dormir, não, pedir o sorvete também. Amém? Amém. Você crê nesse Deus, meu irmão? Você crê nesse Deus do impossível? Então vamos amém, me fala. O profeta diz assim, olha só, muitos estão voltando à mãe, simplesmente, agora já existe pastor pregando na igreja católica, e padre indo lá na igreja protestante, assim se tornar uma coisa só. Veja, o cão voltando ao seu vômito, seus homens. Veja, muitos pastores que eram homens espirituais, simplesmente deram lugar ao sistema. Veja, o profeta chega a dizer assim, trocado por um pratinho de milho, né? Aqueles homens que são empregados de denominação, irmão Daniel, empregados de denominação, e eles recebem uma cartilha, tem que pregar isso aqui, senão infelizmente seu salário não sai. E o que eles estão fazendo? O profeta diz assim, vendendo as suas primogenituras, e eu prefiro comer bolacha seca ali na barranca de um rio, mas continuar pregando a verdade. Amém. Amém. Louvado seja Deus. E o profeta diz, olha só, o grande problema hoje é que as igrejas se tornaram tipo restaurante.
Tem restaurante, queridos irmãos, que você vai lá, aí a pessoa assim, ó, tem isso, 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 o que você quer comer? Não, eu quero comer isso, isso, isso. Então eu te ofereço o prato do dia. Sua igreja é chamada igreja prato do dia. Você quer comer aquilo ali, ele vai te oferecer, aí você leva. Certo? Só que na mensagem é diferente. Você vai ter que comer aquilo que Deus tem para você. Amém. E o profeta diz que Deus tem para você é a palavra. Amém. E na palavra tem todas as vitaminas espirituais para você se sentir forte contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo trabalha 24 horas, como nós fala, e faz hora extra para acabar com a sua vida espiritual. Amém? E ele está enganando muita gente, mas não engana o eleito. Louvado seja Deus. O eleito é de outra classe. Amém? Amém. Agora, tudo isso que nós falamos aqui, eu estou já quase encerrando. Veja bem, um pouquinho mais para frente, do rapto da igreja, nós sabemos que haverá 2 testemunhas mártires, Apocalipse 11, correto? Isso está em linha também com Daniel capítulo 12. Aquele homem, aparece 2 homens e depois aparece um outro com 2 mãos levantadas, né? Em Apocalipse 10, quantas mãos estariam levantadas? Apocalipse 10. Quantas mãos estariam levantadas em Apocalipse 10? Seria bom nós ler? Vamos ler então, nós estamos quase terminando. Oh, aleluia! Acharam aí, gente? Amém. Graças a Deus por isso, né? Eu vi outro grande forte que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima de sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, os pés como um coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz como um bravo leão, e havendo clamado, os 7 trovões vieram soar suas vozes, e sendo ouvidos 7 trovões e suas vozes, eu ia escrevê-la, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que 7 trovões falaram e não escreva. E o anjo que via estar sobre o mar e sobre a terra, levantou o que? A mão, né? É mãos ou mão? Mão. Então levantou uma mão. Mas quando você vai para Daniel, capítulo 12, ele está com 2 mãos levantadas. Por que isso? Já adivinhou, irmão? As 2 testemunhas mártires. Esse um aqui de Apocalipse 10 tinha uma mão levantada, porque é um profeta, é o nosso mensageiro. Mas aqui, ó, em Daniel capítulo 12, vamos ler o versículo 6. Ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: que tempo haverá até o fim das maravilhas? No versículo 5, e eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros 2, um desta banda da beira do rio e a outra da beira do rio. Olha só, testemunha mártir, são 2. E eu vi o homem vestido de linho, versículo 7. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão o quê? E jurou por aquele que vive eternamente, que depois desse tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Quem é o povo santo? Judeus. Amém? Esclarecido, gente? Amém. É bom? A palavra de Deus é o quê? É mel na rocha, né? Amém? Vocês vão desculpar, estou falando um pouco meio esquisito, mas é afta mesmo na boca, né? Amém? Não que eu fale bonito, mas aí fica mais, né? Gente, mas é isso, é a palavra de Deus. Desvendado, mostrado, o profeta diz: o que nós fizemos essa noite é uma corrida, é nós investigando, é nós vendo esse espírito denominacional. Por que nós não somos uma denominação? Primeiro, qual foi a sua primeira revelação? Foi o batismo em nome do Senhor Jesus. Nessa mensagem ele conta tudo isso aí. Por que nós não somos uma denominação? Porque aqui atrás mulher não prega. Por que nós não somos uma denominação? Porque nós tomamos a nossa ceia com pão asmo
e vinho e lavamos os pés. Por que não somos uma denominação? Porque nós não aceitamos o sistema do homem, seja calvinismo ou então arminismo. Nós aceitamos o sistema de Deus. Nós somos a igreja efesiana, que vai no centro da palavra. Amém? 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 Vocês já desvendaram esse mistério do livro de Efésios, tá, gente? Vocês já desvendaram? Então vou ter que pregar. Por quê? Porque o livro de Efésios, ele não mostra que nós somos criaturas, simplesmente criatura terrestre, que nascemos há 20 ou 30 anos atrás, com sua idade aí. Não. Esse livro de Efésios mostra para nós que nós éramos com Deus antes da fundação do mundo. Isso é para começar. Amém. É verdade. Amém. 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 Por isso nós aceitamos o sistema de Deus. Amém. Porque nossa teofania está na presença de Deus. Amém. E se tem uma unção para nós agora, é a nossa teofania sendo ungida e isso e ungindo nós aqui na terra. Amém. Amém. Por isso que apresenta a mensagem para muita gente, se lá aqui, quer ensinar isso aí. É por isso. Porque a teofania dela não está na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém. Vai para casa abençoada.